Olá, meu nome é Daniele e sejam bem-vindos a mais um vídeo da SEMAC. E hoje nós recebemos o diretor de mediação, o Dr. Leonardo Viana, dando continuidade na série de episódios apresentando os diretores do SEMAC Academy Jovem. O Dr. Leonardo, ele é sócio do escritório Barbosa Dutra Advocacia e Consultoria e tem uma vasta experiência em mediação. Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Primeiro, agradecer vocês aí por esse espaço, né? É um privilégio estar nesse lançamento desse evento muito bacana que a associação está encampando e a SEMAC. Então, estou aqui para a gente trocar um papo, trocar uma ideia, falar um pouco, acho, sobre carreira, que foi a proposta da abertura, né, do programa. Então, conte comigo. Estou aqui para escutar vocês e também poder contar um pouquinho da minha trajetória. Nossa, nós que agradecemos da SEMAC. Primeiramente, agradeço por aceitar fazer parte desse projeto como diretor de mediação. E Leonardo, conta um pouco para a gente a sua trajetória profissional, a sua formação, para o pessoal que está nos assistindo. Perfeito. Eu acho que quando vocês me convidaram para participar do projeto, no lançamento do projeto a gente falou muito sobre devolver um pouco das oportunidades que a gente teve, poder repassar para a próxima geração. Então, existe uma transição de profissionais mais sêniores e hoje a gente como diretores do projeto, que é o SEMAC Academy Jovem. E minha trajetória está muito ligada a essa questão de oportunidade. Eu venho da Bahia, lá a questão de mediação. Se aqui em São Paulo ela ainda é incipiente a mediação empresarial, imagine em alguns estados do Nordeste. Então, minha trajetória, a gente encampei lá junto com minha faculdade na época a abertura de uma liga acadêmica para a participação de competições de mediação e arbitragem. Então, sou fruto dessas competições. Na época, foi a primeira liga do interior do Nordeste. A gente montou uma equipe, trouxe sem saber como é que funcionava o projeto para participar de uma competição de arbitragem, isso há 7, 8 anos atrás. Então, me deparei com esse mundo das competições, de como é que funcionava a mediação, como é que funcionava a arbitragem. Fiquei à frente dessa liga por 5, 6 anos. Depois encampei outros projetos, que foi justamente a ABARB, onde a gente tem muito esse trabalho também de preparar a próxima geração, fazer network entre profissionais renomados com a próxima geração que está vindo. E essa abertura de poder participar desse projeto, essa honra, também veio com essa oportunidade de acessar novos públicos. Então, através da Associação Comercial, que é uma associação tão renomada, que entrega toda essa credibilidade, vi essa oportunidade de novo estar abraçando um novo projeto. Então, minha trajetória acadêmica começou tendo acesso a esse tipo de oportunidade, que transformou minha trajetória profissional. Então, a partir daí, me encantei pelo direito empresarial, comecei a estagiar em um escritório focado em direito empresarial, depois advoguei no escritório até me tornar sócio hoje. Então, essa experiência com a mediação e arbitragem empresarial lá atrás alterou completamente e positivamente o fluxo de minha trajetória profissional. Então, em resumo, basicamente é isso. Ô, Leonardo, você é jovem, bem jovem. E conta como que é essa experiência de se tornar sócio de um escritório, assim, jovem. Perfeito, semi-jovem, né? Completei os 30 anos agora. Ao mesmo tempo que, assim, infelizmente não é uma realidade que nem todos os escritórios acabam disponibilizando essa porta, Sim. né? Mas é muito do que a gente vem falando e na abertura do programa da SEMAC foi muito trazido isso, de você estar preparado para as oportunidades aparecerem. Então, aquele velho ditado, né? O cavalo selado só passa uma vez, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, a gente tem que ter a humildade de, a todo momento, estar buscando excelência, estar se preparando, estar buscando as melhores oportunidades e construindo nossas oportunidades. Então, ao mesmo tempo que foi uma coisa que uma surpresa se você olhar para o padrão de mercado, alguém se tornar sócio tão jovem de escritório, na época eu tinha 28 anos e agora eu completei 30 anos, então há 2 anos eu me tornei sócio, vem de uma cultura dos meus sócios, que ao mesmo tempo
entendem, meus sócios são muito jovens também, então o meu sócio mais velho, ele tem 40 anos, 42 anos agora, e o segundo sócio, somos 3 lá no escritório, tem 36. Então é uma cultura do escritório de sempre apostar na próxima geração, mas não é uma aposta pela aposta. Eles apostam para aqueles profissionais que eles justamente veem que estão buscando se diferenciar do mercado, buscando novas oportunidades. Então, até essa mesma questão, na época que o meu sócio hoje na época que ele me deu essa oportunidade, meu sócio já tinha sido meu professor de faculdade. E na Sério? época que eu vim participar das primeiras competições de arbitragem, ele que fundou o projeto comigo. Então, ele foi meu Olha. professor de faculdade, viu o quanto esse projeto e esse tipo de competição auxilia no nosso desenvolvimento e apostou em mim na época como estagiário, depois, posteriormente, como advogado e como sócio. Então, é uma trajetória conjunta. Ele foi meu professor, a gente fundou a Liga juntos, o Vitor, e depois a gente acabou se tornando sócio, como é hoje. Excelente. E, Léo, você trouxe um pouco na sua fala de abertura, que você é da Bahia, né? Em relação à Perfeito. disseminação da mediação da arbitragem em um paralelo em São Paulo e lá. Perfeito. Como que você vê na sua visão hoje que está sendo desenvolvido os institutos lá? Perfeito. Eu acho que... Acho não, assim... Esse projeto é um trabalho de formiguinha, então não adianta a gente querer acreditar que de um dia para outro vamos falar de mediação, isso vai ser trazido, isso vai ser aceito. Acho que principalmente para o empresário ele entender um pouco sobre a credibilidade do Instituto. Então, eu acho que esse trabalho ele nasce principalmente para a próxima geração. É um trabalho acadêmico, principalmente, inicialmente, de mudança de perspectiva, mudança de cultura. Então, isso tem que ser trazido para as faculdades, para que isso seja levado para dentro de casa, que os profissionais, e isso é uma responsabilidade nossa como operadores do direito, essa próxima geração que tem vir, tem que também instruir seus clientes que muitas vezes institutos como mediação e arbitragem são institutos que fogem do comum da justiça, que hoje a gente tem tanta insegurança, mas que também é importante que os advogados demonstrem os pontos positivos deste instituto. Então, ainda é muito incipiente, mas a gente tem visto um crescimento acelerado como um todo. Acho que nos últimos anos grandes câmaras de arbitragem têm se instalado no Nordeste. Essas discussões cada vez mais têm sido trazidas para órgãos de discussão relevantes, como a OAB e em grandes seminários. Então, acho que as próximas gerações vão desfrutar melhor dos institutos. Hoje, lá na Bahia, especialmente, a gente tem o IARB, que é o Instituto de Arbitragem da Bahia. Então, que grandes advogados do Estado já estão se propondo a se colocar nesse ponto de discussão, faz parte do IARB. E acredito que vai ser dessa forma. A gente está fazendo um trabalho agora, da mesma forma como um grande jurista lá atrás aqui em São Paulo, Carmona, e uma geração mais antiga, a gente teve acesso a palestras excelentes do Maluf e do Flávio Prado. Então, acho que esse trabalho que eles construíram lá atrás, a geração anterior veio em São Paulo, está sendo construído para uma nova geração agora nos estados do Nordeste. A gente tem grandes referências de arbitralistas no Nordeste, mas como um todo, para que esse instituto seja aceito em nosso estado e em nossa região, acho que é um trabalho de mais alguns anos, mas que tem pessoas sérias que têm trabalhado para isso. Não, concordo plenamente. Nós nos conhecemos por meio da ABARB, quando você estava como presidente do Instituto, eu fiz a minha inscrição para ser embaixadora, e ali quando nós tivemos nosso primeiro contato, você falou da sua atuação como administrador, e eu queria que você abordasse um pouco isso para o público que assiste a SEMAC. Perfeito. Isso é importante a gente falar sobre esse tipo de atuações porque demonstra o quão grande é a possibilidade de você interligar o Instituto da Mediação e Arbitragem com o seu dia a dia. Então, a minha atuação academicamente ela surgiu muito forte na mediação e na arbitragem através dos projetos que eu participei, seja nos grupos de estudo, como na própria BEARB. Mais de atuação como advogado, hoje minha atuação ela tem se focado muito na parte de insolvência, com recuperação judicial e falências, e principalmente na atuação como administrador judicial.
E é muito importante, a gente até conversou disso fora do ar um pouco, que hoje esses institutos como mediação e arbitragem, eles têm expandido em áreas antes que a gente entendia como super especializadas. Então, hoje, em procedimentos de recuperação judicial e na administração judicial, a gente tem sugerido procedimentos de mediação, principalmente, para a interlocução entre partes que estão extremamente estressadas em processos de grande relevância. Então, em processos que muitas vezes a gente tem um credor que está querendo receber a todo custo o seu crédito e recuperando, tentando justificar ao mesmo tempo o porquê não está conseguindo pagar. Então, muitas vezes essa interlocução ela é prejudicada pelas coisas que acontecem no dia a dia. Então, um profissional de mediação para trazer diante da técnica, diante de como isso pode ser ajustado, entendendo o lado das partes, tem se mostrado um instituto muito benéfico na utilização desse processo. Então, a gente já tem trazido em grandes processos a sugestão para os juízes para que a gente traga procedimentos de mediação dentro dos processos de recuperação. E na própria lei de recuperação judicial, a gente teve uma reforma recentemente da Lei 14.112, que reformou a Lei de Recuperação Judicial, que é a 11.101. Na própria Lei 14.112 foi trazido o Instituto da Cautelar Antecedente da Recuperação Judicial, através do seu artigo 20A e 20B, em que a própria lei ela estimula para que as partes, antes de entrarem com o procedimento de recuperação judicial, busquem mediação via Sejusc, via câmaras de mediação e arbitragem, para justamente, então, o que é que a lei ela traz? O Instituto de Recuperação Judicial é um instituto que, sendo bem utilizado, é um instituto muito benéfico, mas é um instituto também custoso, porque existem custas com o administrador judicial, existe os custos do mercado, né? Porque, querendo ou não, a empresa ela vai estar com crédito restrito, vai ter todo o embate com seus fornecedores e credores. Então, a lei, na sua reforma, e demonstrando a importância crescente do Instituto da Mediação, trouxe que as empresas que, antes de entrarem em recuperação judicial, queiram instaurar o procedimento da mediação, o juiz, através do processo, ele determina uma fase cautelar em que a empresa, durante 60 dias, ela pode tentar fazer a mediação com seus credores, suspendendo-se os prazos como a empresa estivesse em recuperação judicial. Então, ela apresenta a documentação, olha, qual a mensagem que ele quis passar para o juiz? Eu quero entrar em recuperação judicial, eu preciso entrar, mas se for formado um ambiente que eu possa negociar com meus credores através de uma sessão de mediação e evitar a recuperação judicial, é o melhor dos cenários. Caso não vá, eu ainda tenho o instituto para se tornar e para ser efetivado lá na frente. Então, mostra a importância de como a mediação ela tem sido inserida e a relevância que ela tem tornado em processos super específicos como são da recuperação judicial. Perfeito. Na SEMAC nós tivemos alguns casos referente a isso que você acabou de comentar. E na sua prática, você vê, assim, algum feedback, algum retorno dos credores, do que eles acham da mediação, seja na mediação no Sejusc, seja perante uma instituição privada que administra o procedimento? Perfeito. Ainda eu acho que existe uma resistência cultural muito grande. Muitas vezes as partes entendem como se aquilo fosse uma perda de tempo. Quando a gente... isso foi encampado no evento de que muitas vezes a parte... Acho que foi o próprio Flávio Prado que trouxe muito isso. Que o primeiro pensamento de resistência das partes olha, a gente já conversou isso antes. O que é que vai mudar com a mediação? O que é que a mediação pode trazer? O que é que de novo vai ser trazido na mediação? Então, a gente tenta, através dessa promoção, demonstrar que existe um profissional que se preparou muito tempo para aquilo, que existem técnicas de mediação adequadas que destravam essas negociações. Então, depois dessa primeira barreira de resistência, a gente tem visto feedbacks muito positivos. Então, muitas vezes, conflitos que perduram durante anos no processo e que são
conflitos chaves para o deslinde do processo são destravados em 5, 6, 7 sessões de mediação, que muitas vezes a pessoa olha o custo e pensa principalmente, né, isso vai ser um custo a mais, mas na verdade não é o custo a mais, é o que está se economizando de tempo, o que está se economizando com a decisão acertada, especializada. Então é uma mudança cultural, a gente tenta trazer isso para o processo, tenta trazer principalmente em cenários de grande estresse, que são cenários de recuperação judicial, mas o retorno tem sido extremamente positivo. Excelente. E no evento de lançamento que aconteceu do SEMAC Academy Jovem no mês de junho, foi trazido muito essa questão da oportunidade, do jovem identificar. Qual foi, assim, a virada de chave, assim, na sua trajetória? Você comentou da competição, mas para além da competição, que foi uma virada de chave, assim, que te deu um insight, vou para mediação, vou para arbitragem, que trouxe isso para você atuar hoje, até mesmo bagagem para você atuar como sócio de um escritório? Perfeito. Primeiro, né, a gente é fruto das experiências que a gente vive, então a competição em si, ela trouxe, acho que um novo mundo, assim, um novo mundo de oportunidades, de network com novas pessoas. Quando a gente está imerso nesses mundos de competição, a gente tem acesso a, querendo ou não, diversas culturas, porque pessoas do Brasil inteiro estão reunidas naquele ambiente. A gente vê como o direito ele é volátil, né? Assim, como os pensamentos de cada região, como que as pessoas interpretam, como é o contrato analisado sob perspectivas diferentes. Então, acho que a competição ela foi uma virada de chave para que eu buscasse cada vez mais a excelência na minha vida profissional. Então, eu saí das competições pensando que, olha, aquelas pessoas que eu vi atingir aquele nível de excelência, porque querendo ou não, são jovens estudantes que durante um período de 3, 4 meses são estressados ao extremo de assuntos que muitas vezes a gente não vê nem na nossa vida profissional. Então, são temas especificamente complexos. Na época de competição, lembro de tratar sobre direito marítimo, direito de energia, sobre energia eólica, sobre questões de direito internacional. Então, você é ensinado não só quanto à mediação e à arbitragem, mas também a desenvolver um raciocínio jurídico Sim. muito avançado. Então, acho que a virada de chave foi isso, entender que a gente não pode se contentar com o raso que a gente vê na faculdade, com o literal e geral. Se a gente quer se tornar um profissional de excelência, a gente tem que estar próximo de pessoas. Então, aquele ditado que fala que você é o resultado das 5 pessoas próximas a você, é justamente isso. Quando a gente está próximos a pessoas que alcançaram níveis de excelência, a gente a todo momento está buscando se desafiar. E também leva a gente a querer ser esse espelho para as próximas gerações. Então, acho que o desafio de nós como diretores a gente foi alçado agora a um lugar de visibilidade, mas de muita responsabilidade, para que a gente possa ser esse espelho para a próxima geração que está aí. Então, acho que são pessoas com perfis diferentes, com experiências diferentes. Então, parabenizo vocês quanto a isso, porque eu acho que vocês observaram perfis diferentes, convivências diferentes, cada um podendo agregar de uma forma. Então, isso só tende a ser benéfico, tanto para a gente se interrelacionando dentro do grupo, como também para as próximas gerações, que a gente possa estar espelhando, aprendendo e crescendo. Acho que é uma troca mútua aí. Não, esse foi um cuidado que a gente teve e que eu prezo muito por isso. Até porque, né, a gente se conheceu pela BEARB, né, eu aqui de São Paulo. Perfeito. E você lá na Bahia. É a prova de que dá certo, né? Dá super certo, dá super certo. E eu queria saber quais são as suas expectativas para o nosso comitê. Perfeito. As expectativas são todas, principalmente, acho que quando já nasce de uma instituição tão grande quanto a Associação Comercial de São Paulo, a SEMAC, a gente só pode ter as maiores expectativas possíveis. E acho que o evento de abertura demonstrou muito do que a gente pode esperar. O pessoal muito interessado, muito engajado. A gente espera que a adesão seja completamente satisfatória. E principalmente a abertura que vocês têm dado pra gente. Queria agradecer você, agradecer ao Guilherme, porque vocês assim passaram pra gente uma liberdade, olha, toquem um projeto, porque realmente a gente está aqui para dar apoio para vocês. E quando a gente vê instituições tão relevantes quanto a associação
dando essa liberdade para jovens se encamparem e ajudarem na formação das próximas gerações, nossas expectativas só podem ser gigantes. Nós que agradecemos por vocês e você e os outros diretores aceitarem o nosso convite. E trazendo um pouco também no evento de lançamento que ocorreu no mês de junho, foi falado um pouco, os jovens que estavam presentes despertaram um conhecimento... despertaram a curiosidade, na verdade, sobre a mediação em arbitragem, mas também sobre empreender. Perfeito. Então, eu acho que você também pode falar com base na sua trajetória um pouco sobre isso. Até porque no escritório de advocacia, como sócio, você acaba tendo também essa atividade. E eu queria que você contasse um pouco na sua percepção como jovem. Perfeito. Assim, fugindo um pouco da temática de mediação e tudo, mas foi uma temática que a gente observou que é uma preocupação e eu acho que é uma preocupação geral. A gente está tratando aqui no ambiente da associação comercial, que a gente a todo momento está falando sobre micro, pequenos e médios Exatamente. empresários. E acho que todo advogado sai da faculdade primeiro como empresário. Né? Então, se você vai aderir a alguma estrutura de algum escritório, se você vai ser o escritório, como foi citado na abertura, de que vai empreender sozinho, é um receio muito grande e acho que, principalmente, já que a faculdade muitas vezes não prepara, né, o estudante para a formação, acho que institutos como a associação têm feito muito esse papel, né, de pegar na mão, ajudar o pequeno empresário ali nessas dificuldades iniciais. E acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, porque, acima de tudo, não adianta nada a gente ter o conhecimento técnico se a gente não pensar. E, ao mesmo tempo, se você quer trabalhar com direito empresarial, como é que você vai instruir as empresas que você vai auxiliar se você não entender do funcionamento de uma empresa? Então, acho que isso é uma questão mesmo de aprendizado para você saber passar um aprendizado para o próximo. E isso é muito interessante porque a gente está falando aqui de jovens advogados. Então, ao mesmo tempo, a gente chega para falar com empresa, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, porque muitas vezes o empresário ele tem muito tempo de estrada, mas muitas vezes na informalidade tem todas aquelas questões que a gente, seja como advogados, seja num procedimento, a gente tem que saber instruir da melhor forma. Porque às vezes o jovem, pelo menos na minha percepção, mas eu acredito que hoje em dia isso está mudando, ele sai da faculdade um pouco no escuro, Sim. assim, né? Não sabe se vai para o escritório de advocacia, se vai atuar em empresas, no contencioso, ali no preventivo, ou a questão de gestão ali de um escritório. Então, eu acho que isso também é um dos objetivos do SEMAC Academy Jovem, também a gente trabalhar essas questões entre os jovens. E eu acho que faz todo sentido, assim, além da mediação e da arbitragem, acho que a ideia do SEMAC Jovem, ele vem para uma troca de experiência como um todo. Então, se isso é uma dor do jovem que está preocupado com isso para empreender, o que a gente puder trazer de experiência, trocar experiência, acho que a ideia é quanto mais a gente puder expandir, abraçar, claro, sempre na mesma perspectiva, mas quanto a gente puder trocar de experiências, aproveitar da estrutura para conectar pessoas, acho que essa é a ideia. Acho que não tem um roteiro, tem um roteiro, uma linha base de um roteiro, mas conforme for vindo a demanda, acho que a gente tem como expandir, abraçar, auxiliar. É uma experiência tanto para os jovens quanto para os mais novos, os mais experientes também, que vão agregando, né? Sim, com certeza. E esse também é um dos objetivos da Associação Comercial de São Paulo, de trazer jovens que tenham interesse em mediação, em arbitragem, e principalmente ali na questão de empreender, né? Que quer se tornar um médio e pequeno empresário. Na verdade, assim, até fugindo um pouco do script, eu queria até devolver a pergunta. Acho que quando a gente estava falando aqui mais cedo, e aí um ponto que me interessou também, vocês falando dessa preocupação de vocês quanto a essa formação desse grupo múltiplo, né? E eu queria entender, assim, como é que foi justamente essa linha de vocês, que é que vocês, até para que a gente também possa atender às expectativas de vocês, né?
entender o que é que vocês buscaram nesses jovens, como é que vocês enxergam esses jovens, e você como jovem também sendo colocado numa posição de liderança, de importância dentro da Câmara. Então, como é que foi esse processo de construção? Devolvo a pergunta, né? Olha, foi ligeira. Na verdade, assim, eu acho que a gente, como jovem, no decorrer da nossa trajetória, a gente vai tendo curiosidade de saber como as coisas funcionam, né? E isso foi uma coisa que até no vídeo que eu gravei com a doutora Ana Paula, que inclusive já está disponível no nosso YouTube. Se você ainda não assistiu, acesse aqui o link, que vai estar na descrição do vídeo. Ela falou muito sobre ser curioso. Então, eu acho que o jovem ele tem que ser curioso. Quando eu ingressei aqui na SEMAC, eu não sabia, não tinha ideia do que era mediação e arbitragem. Eu tive mediação e arbitragem no último semestre da faculdade, no 10º período, e eu entrei aqui sem saber como que funcionava a gestão de uma câmara, como que eram os institutos, e eu fui muito curiosa nesse sentido. E ali, eu pesquisando, e descobri que tinha as competições de mediação e de arbitragem, que inclusive é uma dor que eu carrego até hoje, porque eu não participei. E acho que foi um pouco da nossa conversa, né? Exatamente, eu lembro como se fosse hoje, e ali pesquisando, inclusive até mencionei isso no vídeo que eu gravei com a doutora Ana Paula Nani. No começo, eu pesquisava todos os sites das instituições de arbitragem, olhava todos os regulamentos, diretrizes, corpo de árbitros, tudo, para tentar entender como que funcionava. E ali eu fui ver que nesse mercado tinha um espaço para os jovens. E eu fui me aprofundando dentro de não me aprofundei dentro de competição, mas eu falei, poxa vida, eu preciso achar um meio de entender isso. Eu lembro muito bem daquela conversa que a gente teve. Exatamente, eu falei, eu preciso achar um meio de entender isso. Participar de competição, obviamente, não como participante em si, mas como foi tratado no evento de lançamento da SEMAC, a gente pode ser avaliador, né? Se candidatar para ser árbitro. E eu falei, eu preciso entender como que funciona, né? E pesquisando, achei a ABARB, olhei um pouco do projeto, como que funcionava. Eu falei, não, vou me inscrever, vou tentar, para tentar criar bagagem para trazer para o meu profissional. E eu acho que essas questões me ajudaram muito e me deram um leque de network. Tanto a BARB como o CJA também, Perfeito. Na qual eu faço parte, que são institutos que fazem isso por meio dos jovens. E ali, no decorrer da minha trajetória, eu fui, de uma forma não tão calculada, criando contato com outros jovens. Perfeito. E eu sempre falei isso pro Guilherme, eu falei, não só porque outras instituições de arbitragem têm esse tipo de modelo, obviamente cada um faz de acordo com o que está ali do modelo de negócio da instituição, e eu sempre falei para ele, a gente precisa ter um comitê de jovens com uma pegada um pouco diferente do que já tem no mercado, e ali eu sempre fui de acompanhar perfis. E quando eu tinha contato com jovens, seja dos diretores da ARB, seja do CJA, participando muito de evento, então isso é uma dica, participar muito de evento é muito bom. E eu fui tendo contato com alguns jovens, e quando a gente pensou nesse projeto, eu falei, eu quero jovens que tenham perfis de competição, que eu acho que isso, conforme foi falado no lançamento, é o que traz, né, a diferença, mas eu também quero profissionais que sejam diferenciados, jovens que de fato se posicionam no mercado da mediação e da arbitragem como que eu posso dizer? Expoentes, né? Isso, expoentes, que se posicionam, e eu tenho certeza que eu consegui fazer isso com excelentes diretores, tanto de mediação quanto de arbitragem. Perfeito, Dani. Tirou minha curiosidade, investi um pouco a lógica, mas eu acho que isso só mostra porque, assim, acho que é até injusto a gente falar da nova geração, mas eu acho que a própria pessoa que encampou esse projeto, que é você, é a prova disso. É a prova que a próxima geração está aí disponível para ser curiosa, para se formar, e eu acho que, como tudo se construiu, a prova de que você é o primeiro espelho disso tudo para a gente. Com certeza, né? E vocês também são as minhas referências, né? Admiro super, são profissionais aí que estão jovens. Você ficou quanto tempo ali na ABARB, na presidência, fazendo a gestão do pessoal, organizando evento. Então, eu acho que isso também enriquece muito, né? Perfeito. Então, eu queria profissionais que tivessem essa experiência. Perfeito.
de minha parte está totalmente esclarecido. Tá esclarecido. É, sim. Mas foi um trabalho árduo. Sim. Escolher entre alguns, porque de fato, eu até parei, até comentei com o Guilherme, falei, poxa vida, a gente tem tantos jovens na mediação e na arbitragem bom, né? competentes, temos bastante nome. E isso é um convite até, assim, aproveitando a oportunidade, que além da diretoria, eu acho que a ideia do SEMAC Academy Jovem é para uma abertura de espaço para todos. Então, Sim, com não só quem certeza. não foi convidado para ser Sim, diretor, com para que eles certeza. possam, e aí já até aproveitar para fazer essa chamada, né? Abrir esse espaço para que os jovens que se interessem com a arbitragem, a gente vai estar divulgando nos próximos dias a abertura das inscrições. Então, aproveita esse espaço, um espaço novo, uma oportunidade da gente construir é uma tela em branco, acho que a SEMAC Jovem, né? A gente já tem as diretrizes, mas a gente é uma oportunidade de a gente abrir um espaço novo, um espaço em que os jovens possam trazer suas opiniões, a gente discutir, trazer novos temas, tendo por trás uma associação comercial tão grande quanto a de São Paulo. Então, acho que vale a pena sempre a gente reiterar esse espaço aberto para todos. Exatamente, doutor Leonardo. Como você falou, então desde já fica o convite para os jovens para participarem do nosso comitê. De fato, tanto eu quanto os diretores acredito que estão empolgados com os próximos eventos. A gente já está começando a mapear o nosso próximo evento. Então, fiquem de olho nas redes sociais da SEMAC para vocês receberem todas as informações. E, Léo, muito obrigada por ter participado desse bate-papo, por ter aceitado fazer parte desse projeto. E seguindo aqui de praxe nesses vídeos, conhecendo melhor os diretores do SEMAC Academy Jovem, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um conselho para um jovem que quer iniciar sua carreira na mediação e na arbitragem. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite, por ter pensado nesse projeto incrível. Acho que para quem gosta e quem é entusiasta do meio da mediação, da arbitragem, das competições de arbitragem, isso aqui é um prato cheio. É um prato cheio para a gente ter a oportunidade de novo, de estar pensando nessa próxima geração, como a gente já foi a geração mais jovem, mas agora está podendo falar para uma próxima Sim. geração. Então, o conselho é que justamente não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de dizer que não sabem, estarem dispostos a aprender. Então, sempre tenham a humildade de estar dispostos a aprender. Aproveitem projetos como esse. Muitas vezes existe uma discrepância muito grande do que o mercado vai exigir de vocês e do que, infelizmente, é passado na faculdade. Então, muitas vezes a gente tem que procurar oportunidades extra-faculdade, e eu acho que o que a Associação Comercial SEMAC estão propondo com esse projeto é uma oportunidade de ouro para o jovem, e espero que eles não percam essa oportunidade. E aproveitando aqui para a gente, acho que encerrar e pensando na próxima mídia lá na frente, o Dr. Guilherme nos colocou um desafio para a gente pensar na competição de arbitragem e mediação. É uma conversa que eu já tinha tido com ele 2 anos atrás, quando a gente veio fazer o evento da BEARB na época. Então, a gente não foge de promessa, discussão. Então, fique aí o spoiler para os próximos meses. Estou à disposição. Espero que na próxima conversa a gente já esteja falando de datas, de formato, Com certeza. do que a gente for pensando, e vem novidade por aí. E esse projeto também, né, mesmo que você, enfim, um jovem que talvez não tenha interesse, eu não quero atuar nesse momento na minha carreira com mediação e arbitragem, mas venha participar, porque isso vai trazer uma bagagem para você no seu profissional, mesmo que você for atuar com outra área, penal, tributário, isso enriquece tanto. Eu acho que principalmente a mediação no quesito das nossas relações. Sim. Né, profissionais, pessoais. Então, participem, aproveitem dessa oportunidade que uma instituição de 130 anos está fornecendo. E eu acho que é muito interessante porque, para além dos institutos, existem ensinamentos que estão por trás desses institutos que podem ser utilizados em qualquer tipo de formação. Exatamente. Então, na mediação na arbitragem, você está ali da negociação, de tentar entender, organizar seu raciocínio jurídico, pensar fora da caixa. Então, essas são soft skills e hard skills que o mercado valoriza muito. Então, a gente tem que entender para além dos institutos, claro. Se você
pensar nesse nicho faz todo sentido. Mas se você não pensar em seguir, são características que o mercado valoriza. Então o jovem tem que pensar isso. Não dá só para a gente pensar no que a gente gosta agora, a gente também tem que pensar como empresário. E pensar lá na frente que nosso subsídio vai estar muito do que o mercado precisa de nós. Então pensem lá na frente também quanto a isso. Exatamente. Assina embaixo. Muito obrigada. Amei o nosso papo. Também. Então, para fechar, só agradecer. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Conte sempre conosco. Acho que nos próximos meses aí, dias, devem sair os nossos novos projetos. Espero que seja uma parceria de muito sucesso e conte sempre comigo. Com certeza. As portas da Associação Comercial de São Paulo e também da Câmara estão sempre abertas para vocês, o nosso estúdio. Então, fiquem à vontade para vir aqui quando quiser. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. E segue a SEMAC nas redes sociais. Até a próxima!